Olá pessoal, começando mais um TimaCast, o podcast da Timac Agro. E hoje a gente vai falar sobre uma das culturas que está praticamente todos os dias na nossa mesa, cultura do arroz. A gente vai ter aqui dois especialistas nessa cultura que vão falar para a gente como é que a gente pode aumentar a produtividade com qualidade da cultura do arroz. Valmir Menezes, da Oriza Consultoria, com alta experiência na cultura do arroz, com projetos muito bacanas que a gente vai falar. E o meu colega William Braga, da Timac, que vai falar também sobre a parte de desenvolvimento de mercado e interagir com a gente sobre essa cultura maravilhosa, que é a cultura do arroz. Sejam bem-vindos, Valmir, William. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Meu nome é Valmir Menezes. Eu trabalho um par de anos, vamos dizer assim, 40 anos, né, na cultura do arroz irrigado. Comecei no IRGA, faz 11 anos que me retirei do IRGA por aposentadoria e montei uma empresa e continuo trabalhando com arroz, que é o que eu sei fazer. Outra coisa talvez seja discutível, mas arroz a gente tem uma boa experiência, não só ter estudado bastante, ter trabalhado, de conhecer a lavoura, conhecer outros países que produzem arroz. Perfeito. Esse caldeirão que me dá um pouco de experiência para a gente falar sobre a cultura do arroz nos seus mais diferentes aspectos. Perfeito. Muito obrigado por ter topado esse bate-papo com a gente. O William, te apresenta para a turma. Olá pessoal, eu sou o William, faço parte da equipe de desenvolvimento de mercado da Timac, né? Focado aí na cultura de grãos, com ênfase em arroz. E hoje a gente está aí para bater um papo interessante sobre esse tema tão importante, como o Rodrigo comentou, né? Uma cultura extremamente importante para a nossa realidade. Perfeito. Então vamos lá, Valmir. Primeira pergunta, pode ser? Pode. Compartilha com a gente a sua perspectiva na busca por altas produtividades na cultura do arroz, sobre o manejo. É uma das culturas, por ser irrigada, nos propicia isso. Né? E a gente trabalha hoje com essa expectativa, porque nos nossos experimentos a gente vem colhendo 15, 16, 17 até 20 toneladas. Agora surgiu algumas parcelas de híbrido, tanto nós como da Vacina, que passou a barreira das 20 até 22 toneladas. Né? Incrível. Isso aí mostra que nós temos potencial. O nosso problema ou nosso desafio é como nós vamos passar isso para o campo. Perfeito. Então esse é o desafio que a gente tem hoje dentro da Oriza Soy. Como a gente consegue obter altas produtividades a partir das informações que nós já temos no campo experimental. Excelente. Eu sei que tu trabalhou forte no projeto de 10 mil quilos por hectare, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse projeto, qual que foi a ideia dele e quais os resultados que já atingiram em cima do projeto de 10 mil quilos por hectare. Isso remonta a data lá de 2000, nos anos de 2000. A lavoura estava precisando, tinha crise de discutir o que fazer, como fazer, produzia em torno de 5 toneladas, às vezes menos, às vezes, mas não chegava a 6. Né? E a gente montou um projeto dentro do IRG. Eu tive a felicidade de liderar o projeto. Eu não sou o responsável, eu fiz parte de um time e eu liderei esse time, né? Da gente produzir mais. Né? E isto, no começo, gerou bastante desconfiança. Ninguém achava que era possível produzir 10 toneladas. Todo desafio gera dúvida, né? Você não imagina. E a maior dúvida é da pessoa da casa, né? Mas a gente já começou a rodar muito o campo e a gente estava vendo que tinha gente já colhendo em alguma parte da lavoura 8 toneladas, 9 toneladas, o que era bem mais, né? E a gente montou esse projeto. Você tem muitas coisas para mexer e a gente já tinha pesquisa que mostrava isso, né? Então eu me caracterizo sempre para levar alguma coisa e eu preciso ter dados. A gente tinha dados que mostravam que era possível. Que era possível. Então agora, como é que a gente manda isso para o campo? Tem muita dúvida. A gente levou 3 anos para atingir 10 toneladas. Né? Já estavam quase me decapitando. Não vão conseguir. Né? E a gente conseguiu e hoje a gente produz 9, 10, 11, 12, até 13, alguns lugares até 14 toneladas, né? Mostrando que era possível. E a lavoura do Rio Grande do Sul, ela sai desse patamar de 5 toneladas e vem para um patamar de 8, 9, e agricultores colhendo de média 10. Tem gente que dobrou a produtividade do mesmo local.
né? Então acho que isso foi o grande desafio e mostrou que era possível, né? Eu acho que isso aí, a lavoura do Rio Grande do Sul de arroz, ela vai dar um boom de crescimento e se torna bastante sustentável, porque não tem como ter sustentabilidade produzindo pouco. Para se manter no negócio, tem que produzir, tem que profissionalizar. Tem que profissionalizar no sentido de produzir mais por unidade diária a um custo menor. Esse é o grande desafio para arroz e para toda outra e qualquer cultura, né? Mas como a gente trabalha em arroz irrigado e percebeu que a gente tinha esse desafio para fazer, né? E creio que nós tivemos um crescimento de mais de 250 quilos hectare ano. Isso é Fantástico. São das melhores taxa de crescimento a nível mundial. Excelente. Perfeito, perfeito, Valmir. Sem dúvida nenhuma, o projeto em si ele era desafiador, né, inovador na época, e tinha muitas demandas, muitos desafios, né, como você conta, mas hoje já é uma realidade. A gente já consegue atingir, como você bem trouxe, né? E pensando no lado de nutrição, quais foram os principais desafios, quais foram os novos patamares também a serem rompidos nesse sentido, porque a planta vai produzir o que a gente conseguir fornecer para ela nesse sentido também, né? Então, pensando para esse lado de nutrição, assim, qual foi o avanço que se teve para conseguir atingir esses 10 mil quilos, né? William, esse também foi um grande desafio, porque era voz corrente, inclusive na pesquisa, de que arroz não respondia à nutrição. E nós mexemos com nutrição, só que aí tem uma coisa que as pessoas se esquecem, né? Quer dizer, nós não trabalhamos só com nutrição ou só com irrigação. Foi uma coisa que nós chamamos de um pacote de manejo integrado, ou seja, nós trabalhamos com época de semeadura, nós trabalhamos com irrigação, com controle de plantas daninhas, ou seja, nós integramos um conjunto de práticas agrícolas que era fundamental. E a nutrição faz parte dos pilares de crescimento de produtividade em arroz irrigado. Ali eu acho que ela faz parte de qualquer crescimento de qualquer outra cultura. Sem dúvida. Eu não vou crescer se eu não tiver uma melhor nutrição. Agora, o que nós precisamos entender? Que a resposta à aduba das plantas, ela só vai ocorrer quando não haver outros fatores limitantes. Eu acho que esse é o grande desafio que nós precisamos entender. Ela faz parte da gestão como um todo, né? É da gestão do processo de produção. Perfeito. Eu não vou evoluir em termos de produtividade só com adubação. E esse é um erro que todo mundo comete. A resposta à nutrição, ela só ocorre quando os outros fatores não forem limitantes. Ou seja, tem que fazer uma gestão, uma operação geral e a nutrição faz parte desse processo. Processo. Não é que ela faz parte, ela é fundamental. Ela é pilar-chave, então. É dos pilares-chave do momento de produtividade. Perfeito. Eu entendi isto, embora não seja um especialista na área, mas sou um agrônomo, portanto tinha a obrigação de entender isto e aprendi adubando os experimentos. Eu tenho muito experimento, entendeu? Isso me torna conhecedor, autoridade, né, para mim poder falar, né, porque eu não estou falando de discurso, a gente tem experimentos prático que estão mostrando isso, né? E levei isso ao campo, entendeu? Mostrando que se eu adubasse, mas plantasse na época certa. A melhor tecnologia que nós temos hoje, em termos de produção de arroz, mas pode ser para outras culturas, é semeadura na época adequada. Timing. O timing de semeadura é fundamental. Perfeito. Não adianta eu plantar em novembro e adubar muito, ou dezembro, pior ainda, porque eu não vou ter resposta. Porque o limitante não vai ser nutrição, como era no passado. O pessoal concluiu que arroz não respondia à adubação porque plantava tarde, irrigava tarde. Aí concluía. É questão de manejo mesmo. Questão de manejo. Nós precisamos entender que a cultura tem um manejo. E a resposta à nutrição ela é fundamental, mas ela depende dos outros pilares do manejo. Excelente. Pegando esse gancho, assim, a gente teve o projeto de 10 mil quilos, que a gente conversou aqui, né? E hoje a gente ultrapassa isso. Eu sei que agora o senhor tem um projeto de 15 mil quilos, certo? Conta pra gente como é que é esse projeto. E como a nutrição faz parte dele, né? Já que é um dos pilares importantes. Cara, vamos dizer assim, a gente é movido por desafios, entendeu? E a gente vem percebendo que a lavoura precisa ser mais competitiva. Recentemente, eu agricultor, dependo do que eu estiver produzindo para eu me sustentar. Eu não posso contar com os governos.
entendeu? Às vezes ajudo, às vezes nem tanto, né? E eu tenho que produzir um produto mais barato para eu ser competitivo. Tem que olhar como um negócio. Eu tenho que olhar como um negócio. Eu tenho que entregar para o agricultor, para o consumidor, um produto mais barato e de melhor qualidade, para eu ser competitivo. Isto vai, para mim poder competir. Veja que nós estamos aqui na ponta de baixo do Brasil e o mercado está lá em cima. Eu tenho um custo de transportar esse produto lá para cima. Sem dúvida. E eu tenho um custo também para exportar também. Como é que eu me torno um player, um jogador nesse negócio? Se eu produzir mais, com menos e com melhor qualidade. Isso é a chave. Isso é a chave. Então, não é fácil, né? Não. Isso do ponto de vista de verbalizar é muito fácil, mas do ponto de vista de operacionalizar isso não é tão fácil. Com certeza. Porque envolve uma série de outras coisas. Envolve toda a parte tecnológica de produção, mas envolve uma outra coisa que eu aprendi, que é gestão de propriedade. Gestão de propriedade. Gestão do negócio. Eu entendi por que 2 agricultores ou 3 tinham as mesmas condições de terra, solo, água, clima. Um chegava a 10 toneladas. O vizinho produzindo e o outro 10. não. Aí tu vai começar a ver, um tem gestão do seu negócio, faz conta do que compra, faz conta do que vende, né? Treina seus funcionários, né? E adota a tecnologia. Porque manejo, diferentemente de um adubo ou de uma variedade, um adubo eu vou na casa comercial da esquina e compro. Uma variedade, que surgiu uma nova variedade, eu vou na outra casa comercial e compro uma variedade. Então é fácil de eu adotar. Acesso aos insumos, né? Agora, manejo, como nós estamos falando, depende de conhecimento. Aí depende de gestão. Então, a gestão não só da tecnologia ou do processo de produção em si, mas também do negócio e das pessoas que trabalham para você. Eu preciso entender disso. Então, as agricultores que vão ter mais sucesso, e a gente sabe que tem uns que têm mais sucesso, ou avançam mais rápido que outros. Por quê? Porque eles têm gestão do seu negócio como um todo. Excelente. Com certeza, né, Valmir? E isso é fundamental, a gente fazer conta, né? Levar lá na ponta do lápis, na caneta, entender realmente aonde a gente está investindo e o retorno que está trazendo isso para a gente, né? Muito nesse sentido, né, Valmir? Eu acredito que o projeto de 15 mil quilos, ele se mostra ainda mais desafiador que o de 10, porque a gente crescer em cima de algo menor é uma coisa, hoje a gente já atingiu patamares muito altos e a gente quer levar isso para um pouco mais, né? Gostaria de entender, assim, Valmir, o que você pensa nessas tecnologias de aplicação, pensando agora em líquidos. Hoje a gente tem um mercado bem aquecido nesse sentido. Entender um pouco mais o que você entende dentro desse processo, né? A importância dessas tecnologias líquidas, pensando no estímulo de crescimento de planta, num efeito anti-estresse, nesse sentido, assim, né? William, vamos pensar assim. No passado, o nosso crescimento em termos de nutrição foi NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Perfeito. Só que nós passamos 20 anos duplicando a produção e a extração. E nós continuamos ainda aplicando NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Mas a planta extrai outros nutrientes e os nossos solos, com raras exceções, são solos pobres, médios para pobres. Então, a planta nesse período também extraiu enxofre, extraiu cálcio, extraiu magnésio, extraiu boro, né? Extraiu zinco, e nós não estamos repondo isso, né? Então, nós vamos precisar saber que isso é fundamental. Eu também trabalhar com essa outra ponta agora. Então, isso é fundamental. Então, o que muda de projeto 15 para o projeto 10 é assim, eu vou ter que cuidar dos outros elementos nutricionais que eu deixei de fora do projeto 10. Agora não, agora é diferente. É um ajuste fino, né, Valmir? Agora nós vamos trabalhar, é mais difícil. Mas a gente já está colhendo, a gente tem alguns dados desse ano que a gente já colheu 14 toneladas. Né? A gente tem mapas de colheita de áreas que colheu 14, que 32% da área produziu 15 ou mais. Ou seja, naqueles talhões ali, tá muito próximo, né? Tá chegando. Não, eu já cheguei em alguns pontos. O negócio é aumentar a média, né? Então eu preciso ver onde é que eu estou errando, né? Muitas vezes eu não estou errando em nutrição, não.
Ou não estou errando no NPK. Isso que eu ia te perguntar, são os fatores limitantes hoje, no seu ponto de vista, para o projeto de 15 mil? Eu dizer que eu não tenho um limitante. São eu mais tenho de um. Conjunto de limitantes. Porque não E adianta... os principais quais seriam eles? Nutrição é básico. Nutrição, Eu perfeito. preciso de nutrição. Época de semeadura, né? Eu preciso controlar o mato cedo, eu preciso irrigar cedo. Talvez esse seja o meu maior desafio hoje. A gente tem vários trabalhos mostrando que se eu irrigo cedo, eu tenho uma resposta à nutrição. Se eu atraso a irrigação, a minha resposta à nutrição. Às vezes é melhor tu botar 200 quilos de adubo com irrigação cedo que botar 400 quilos de adubo com irrigação tarde. A importância que isso tem. Então, É o timing de novo, né? Que a gente de novo é falou. o timing. Agora, só que irrigação eu dependo de gente. Mão de obra, Mão de obra. outro fator Eu não limitante. compro isso na esquina. Perfeito. Então, eu preciso mexer nisso. Então, esse é o grande desafio da gente fazer. Mas a gente vai. Eu acho que a gente venceu esse desafio lá atrás. Eu sou um otimista. Né? Eu acho que nós vamos vencer esses desafios. Agora, o William tem outras coisas que nós precisamos entender. Eu preciso que a minha planta nasça melhor. Porque no passado eu não dei bola para isso. Então, hoje eu preciso de uma semente de alta qualidade. Eu preciso de uma semente de alta qualidade. O que é essa semente de alta qualidade? Essa semente tem que ter um vigor, ela tem que ter as características genéticas, portanto não é com semente pirata, não é com semente bolsa branca que nós vamos avançar nesse patamar. Esse patamar já requer Profissionalização, produtos de alta qualidade, insumos de referência. Nós temos assim um exemplo grande, macro, que nos revela bem. A região do Rio Grande do Sul que mais cresceu em produtividade foi a Zona Sul. E foi a região que mais adotou taxa de adoção de semente certificada é acima de 90%. Ou seja, mostrando que produção de tecnologia. Ou seja, à medida que o cara adotou uma semente certificada, ele também foi adotando um conjunto de outras tecnologias que tiveram impacto. Então, agora, eu preciso de uma semente boa, mas isso não é suficiente. Hoje eu preciso, porque eu vou ter que plantar mais cedo, condições mais frias, eu tenho que diminuir os estresses de herbicida, planto mais cedo, temperatura mais baixa, aplico herbicida, mais fito, mais tempo essa planta fica até se recuperar. Estressada até recuperar. Então aí eu preciso de produtos. Então eu preciso dos famosos tratamentos de sementes, produtos para tratamentos de sementes. E eu tive um dos melhores resultados foi com o Fertiactil da Timac. Gramíneas, né? Eu tive um dos melhores resultados. Eu tenho até imagens muito boas disso, que mostram não só no desenvolvimento radicular, mas também na área foliar. Eu tendo esse arranque inicial melhor, eu consigo irrigar mais cedo. Né? E ajuda no processo, te acelera o processo. Então, essas vão ser as coisas novas. Essas vão ser as coisas do ajuste fino. Eu preciso fazer essas coisas. Porque agora, eu não posso esperar que nasça essa planta, depois vai nascer a outra. Eu tenho que ter um nascimento uniforme. Porque essas plantas que nascem depois são plantas dominadas. Então, a panícula dela vai ser menor. Vai produzir menos. Um pouco de muita fisiologia em todas as áreas, né, que nós temos que entender que eu preciso disso. Aí tem outras coisas que nós vamos precisar. A gente já sabe também que na fase de enchimento de grãos, eu tenho a base da panícula, ela não enche. Como eu encho, a panícula enche de cima para baixo, a base da panícula é onde tem maior esterilidade. E eu preciso, porque a força de dreno no início sai das folhas para a panícula com muita facilidade. Quando vai chegando para o final, eu já não tenho tanta força de dreno. Mas esses fotoassimilados ainda estão na planta, ou na folha, ou no colmo. Então eu preciso que esses fotoassimilados que ainda estão lá cheguem na base da panícula e me diminua. A gente tem trabalhos mostrando que a gente pode ganhar até 1 tonelada quando eu faço isso. Né? Então nós precisamos entender que esse é um outro ponto. Primeiro, eu estou começando lá na semente, lá no início do estabelecimento, e estou me preocupando lá no final.
Essa é a diferença do projeto 15 para o projeto 10. E são 2 períodos que são extremamente estressantes, podemos dizer assim, para a planta, né? No começo a gente tem muito clima frio, muitas vezes, que vai atrasar meu processo. E lá na frente eu tenho alta temperatura, muitas vezes, que o arroz é extremamente responsivo, que realmente vai abortar a flor, né? E talvez os meus 15 mil estão justamente ali, não está lá na ponta. Na ponta vai produzir igual, né? Mas essa parte mais basal, a questão de rentabilidade, do rendimento em si, né? Tá Mas não vai ser mais produção só isso, entendeu? E eu vou ter mais qualidade. Perfeito. Porque à medida que eu diminua aquele grão da base, ou ele está cheio, ou ele está mal formado, ou ele está uma panícula, uma espigueta estéril. Entendeu? Então, à medida que eu melhoro a nutrição, o que acontece? Eu melhoro a qualidade desse grão da base. Isso vai ter um reflexo na qualidade geral da produção. Aliás, a gente está falando de nutrição muito do aspecto de produtividade. A gente não falou ainda do aspecto de qualidade. Perfeito. A nutrição, a gente tem experimentos mostrando isso, que tem alguns elementos, o enxofre, por exemplo, entendeu? Ele não só contribui para a produtividade, melhora a qualidade, diminui o centro branco, né? E eu fiz um trabalho cruzando nutrição com densidade de semeadura. Então, todo mundo fala, não, a hora que eu boto baixa densidade, vou ter mais perfilhos, vai estar mais atrasado, vai dar muito centro branco. E o que deu mais, e eu cruzei isso com nutrição, alta, baixa e média. E o que interferiu na qualidade não foi a densidade de semeadura com mais perfil ou menos perfil. Foi mais ou menos nutrientes. Na medida que eu tive mais nutrientes, minha planta mais alimentada adequadamente, a minha qualidade foi melhor. Então tem uma série de coisas que a gente precisa desmistificar, inclusive, na lavoura de arroz. E tem alguns elementos que são mais importantes que outros no ponto de vista da qualidade, né? Eu sei que o enxofre está cumprindo isso, nós precisamos entender um pouco mais, trabalhar um pouco mais nisso, mas os resultados preliminares que eu tenho são bastante animadores, que do ponto de vista de qualidade, o enxofre é um bom constituinte dessa qualidade, né? Excelente. Então, falamos bastante de nutrição, né? E a TIMAC, ela tem esse papel, né, William, de trazer produtos, tecnologias que ajudam o produtor a colher mais e melhor. E o Valmir falou sobre o fertilizante, né, nossos tratamentos de sementes, mas também comentou do travamento que os herbicidas trazem para a cultura, né? E a gente tem aí a ferramenta Detox. Queria que tu faça um pouquinho do portfólio de produtos e como é que a gente, a TIMAC, ajuda o produtor de arroz ou pode ajudar a incrementar a produtividade, a qualidade. Quais são as ferramentas que a gente tem hoje que a gente pode trazer aí para os nossos amigos produtores? Claro, Rodrigo. O Valmir comenta muito em ser assertivo, né, entender realmente qual é o principal gargalo da minha realidade. Eu acho que isso é o principal ponto. A gente tomar decisões e investir certo. Acho que esse é o papel que nós, como técnicos, devemos levar para o produtor, né? Ele entender essa logística. Dentro do nosso portfólio, a gente vai desde um Top Phos, fertilizante fosfatado com proteção de fósforo, que vai me garantir uma verdadeira disponibilidade quando a gente fala de fósforo, né? Então, não é só a quantidade, mas a qualidade do que eu estou colocando na minha lavoura. E a disponibilidade para as plantas. Perfeito. Né? O Valmir comentou também da questão do enxofre, né? A gente já trabalha com sulfamol, nosso nitrogenado. Aliás, as nossas tecnologias sólidas já levam o enxofre, então a gente já vem vendo essa importância há muito tempo, né? Então, quando a gente fala de sulfamol, um nitrogênio, uma dupla camada de proteção, evitando perdas por volatilização, por lixiviação. Quando a gente fala de arroz, a volatilização é extremamente importante na entrada da água, né? Acaba otimizando muitas vezes mão de obra quando a gente pensa nisso. E quando a gente fala na questão dos líquidos, o Valmir já bem comentou o resultado do Gramíneas, mas dentro da mesma linha do Fertiactil, a gente tem a questão do GZ, com efeito anti-estresse, questão de estimular a planta no desenvolvimento inicial. O Detox vindo aí com força total, né? Pensando em diminuir o efeito negativo que os defensivos causam, seja um herbicida, seja um fungicida. Isso era algo que não se levava para conta muitas vezes. A gente acreditava muito na questão da resistência da planta. Ela sim tem uma tolerância, mas isso cobra um preço. Tem um custo, né? De energia, né? A planta gasta para isso, né? Isso que eu ia comentar, né, Valmir? Se puder comentar para nós, você falou do travamento, né, da planta com o uso do herbicida. E ali na frente isso vai pesar na produtividade, né? A gente tem ideias assim no ajuste fino dos 15 mil, o quanto esse travamento ali na frente pode ser um ponto eu perdi os 15 mil porque eu travou ali aqueles 10 dias a minha planta. Como é que tu enxerga essa visão? Assim?
A gente tem dados que mostram isso, né, com muita clareza. Esse ano tem um experimento, eu vou comentar, é o que me vem na mente mais rápido, né? A gente tem um produto que causou estresse, né, e tem outro produto que não causou estresse. E a diferença, é um experimento plantado tarde e deu 27 sacos. Imagina, olha só. 27 sacos. Ou Imagina seja, isso né? na operação do produtor, né? Quando a gente está falando de um experimento, mas uma área inteira Ou seja, de trava, foi né? tudo igual. Tudo igual. O que um deu fito, o outro não deu fito. E eu tenho um ganho 27 sacos. de 27 sacos. Incrível. A diferença dessa ferramenta pode ajudar, né, ser naquele detalhe que vai rentabilizar o produtor, que no final da lavoura ele vai conseguir trazer o negócio para uma rentabilidade maior, né? São ferramentas que a gente tem à Aí você poderia disposição. perguntar, mas por que você está usando esse produto, esse herbicida? É que, às vezes, dentro do manejo de plantas daninhas e dentro da resistência a herbicidas que isso existe, eu não tenho muitas escolhas de qual ferramenta. Talvez eu tenha que usar um remédio meio amargo que vai me causar algum efeito colateral. Perfeito. Então, aí que eu Perfeito. preciso de ferramentas... Ferramentas que vão contribuir para vão mitigar contribuir esses pra mitigar efeitos. esses efeitos. A gente precisa entender isto, né? Ninguém usa um herbicida com alta fita porque quer, né? Muitas vezes é a ferramenta que eu tenho para manejar determinada espécie que já é resistente a outros mecanismos de ação. Né? Sem dúvida, não é o que a gente está falando, que não vá utilizar, obviamente são ferramentas extremamente necessárias. E fazem parte do manejo mesmo, E sejamos honestos, né? A própria daninha ali, ela já vai causar um dano muito maior do que a fito. Claro. O que a gente tem que fazer? Remediar o máximo possível essa fito para que ela não aconteça ou aconteça de uma forma menos severa que me cobre um preço menor. E me vem na cabeça também, né, Valmir, quando você comentou da questão do enchimento lá, né, no final do ciclo, falando ainda da questão do nosso portfólio, né, a gente tem o Fertilíder, esse sim a gente já tem longa data aí, a gente já teve muitos trabalhos com arroz, justamente alinhando essa questão da redistribuição desses fotoassimilados, né, de sinalizar para a planta a relação fonte-dreno e direcionar esses nutrientes que ela acumulou até o momento para realmente encher grãos. E aí, como você bem falou, a gente não fala só de produtividade, a gente fala de qualidade. Então eu produzo mais, melhor, né? Então eu consigo precificar melhor o meu produto e entrego mais produto para o mercado, né? Então, de modo geral, né, Rodrigo, esses são os principais hoje que a gente acaba trabalhando dentro do arroz, com resultado, obviamente, entendendo a problemática do produtor, né, e recomendando de forma técnica, que a nossa equipe está bem acostumada já a fazer. Posso falar um pouquinho do Top Phos? Perfeito. Por favor. Com certeza. Eu esse ano fiz um experimento com Top Phos. Um experimento não, era um experimento, porque tinha repetição, tinha todos Os requisitos. os requisitos para ser um bom experimento. Cara, e o que mais me chamou a atenção no Top Phos foi a entrega de enxofre e cálcio. Perfeito. Talvez esse teria que explorar melhor esse aspecto do Top Phos. Perfeito. Né? Além do fósforo, Protegido, que a gente já conhece, que todo mundo sabe. tranquilo, né? Mas eu acho que ele está agregando coisas que o agricultor não está trabalhando, Não está enxergando. né? Que é o enxofre e o cálcio colocado na linha junto. Isso me deu um impacto muito bom. Perfeito. Muito bom. Ferramentas que vão ajudar naquele ajuste fino para a gente chegar Eu nos acho que 15 mil, né? Tem que discutir um pouquinho melhor essa questão do uso do Top Phos e explorar melhor essa questão do cálcio e o enxofre juntos ali. Acho que isso aí pode ser um grande handicap, porque tem um resultado aqui em Capivari do Sul, que numa variedade de ciclo precoce, quando 10 toneladas é muito bom, ele chegou a 12 toneladas em Incrível. 76 hectares. Né? Bom, É uma propriedade relevante, né? não, propriedade relevante, entendeu? E onde é que tu começa a buscar? Onde é que foi, né? Não é só fósforo. Perfeito. É o enxofre e o cálcio, né? Perfeito. Legal. William, aí falando também, a gente falou sobre as tecnologias da TIMAC, né, que elas vão do início do ciclo até o fim do ciclo, né, desde a base até os fertilizantes líquidos também. E o programa Colher Mais, como é que ele se encaixa nesse processo aqui de recomendar a tecnologia certa para o perfil de cada produtor, baseado nas análises de cada propriedade? Perfeito, Rodrigo. Não adianta a gente pontuar e posicionar uma tecnologia sem entender realmente a realidade do produtor, né? Então a gente tem esse critério, tem
a maior equipe a campo hoje, né, falando nesse quesito de nutrição de planta em si. E isso nos favorece muito à medida que a gente consegue entender melhor a realidade de cada produtor. Dentro disso, a gente tem o nosso programa Colher Mais, um programa com mais de 10 anos de existência, né, onde trabalhando diversas culturas, não só o arroz, obviamente, mas entendendo essas demandas, essas temáticas, um programa que vai além de entregar um produto, mas sim uma consultoria técnica realmente para o produtor, fazer esse link, como a gente está fazendo hoje, né, levar isso que o Valmir está nos trazendo, obviamente, baseando em dados, em fatos, em especialistas, levar isso para o produtor e aí sim posicionar com segurança, com tecnologia, com assertividade, né? Esse é o nosso foco principal. E como a gente comentou no início, né, a gente tem que fazer conta. Então, eu tenho que entender o quão viável é essa maior produtividade e o quanto isso dá certo. Então, é um acompanhamento dentro do Colher Mais, do início ao fim, desde o posicionamento até entender realmente quais são os principais gaps que a gente acaba encontrando e, a partir daí, continuar a assertividade com relatório, com trabalho realmente, né, com fato, com dado. Excelente. Rodrigo, eu acho que eu tenho duas coisas que nós temos que vão ser diferentes do projeto 15 com relação ao projeto 10. Compartilha com a gente. Cara, na medida que eu adubo mais, eu tenho que ter plantas que são melhor estruturadas. O que é uma planta melhor estruturada? Eu vou botar adubo, ela não vai acamar. Ela tem que ser tolerante ao acamamento. Perfeito. Então, eu acho que nós precisamos... Então, esse é um limitante que nós precisamos do projeto 15. Nós vamos ter que ter variedades mais tolerantes ao acamamento. Hoje nós temos 2 materiais que são bastante tolerantes, ou seja, vão ser os últimos a acamarem. Né? Às vezes dá um temporal que não fica nada de pé. Mas o material é o OS 902CL, né? E o híbrido Provisia 132. Esses são os 2 materiais mais tolerantes, né? E nesta safra, os relatos que vêm do campo, então, o 902 foi o último, né? Quando caiu, foi o último. Né? Ele é bastante tolerante. Então, eu preciso disso, porque se eu adianta botar mais adubo, ia acabar. Então, esse é um dos limitantes que nós precisamos. Então, hoje nós trabalhamos com melhoramento dentro da Uriza e nós estamos trabalhando para alta produtividade. E foco número 1. Não é foco número 1, mas está entre os top. Planta que não acame. Então, nós trabalhamos com alta tecnologia, alta nutrição na seleção dos materiais. Perfeito. Porque eu sei que isso é um problema para a lavoura. Acamamento é um problema para a lavoura. E se acamar, o agricultor não vai adubar. Hoje, um dos limitantes que nós temos para o agricultor a adotar uma nutrição mais adequada é o medo do acamamento. Eu preciso corrigir isso. Perfeito. Tem uma outra coisa. Se eu tenho uma densidade muito alta e coloco mais adubo, vira muito em folha. E folha não enche silo. Então eu vou ter que reduzir a densidade. A gente já tem trabalhos mostrando com isso, que as nossas densidades melhores para alta produtividade 80 quilos para menos. Talvez o mais adequado ainda vai estar os 75 e os 60. Aí tem dados de pelo menos 6 experimentos que mostram este caminho. Né? Se eu tenho muita densidade, boto muita comida, vira em folha e não tem produtividade. Não é o nosso não vira interesse. Produto final. Veja, olha as sintonias que nós estamos mexendo. É o ajuste fino. Em um ajuste fino que nós vamos usar. Olha, seu William, você quer usar mais adubo? Bom, mas não é com 100 kg de semente, não é com 90, não é com 110. Nesse sentido, entra a questão da qualidade da semente, né? Se eu vou baixar a Claro, densidade, eu tenho que garantir que vai ter nascer. Qualidade. Eu tenho que ter qualidade de semente. Né? E aí a semente certificada é fator número 1 também. Perfeito. Show de bola. A gente falou aqui, né, então, sobre gestão do negócio, a importância de fazer a gestão efetiva, de ter sementes de qualidade, nutrição, acompanhamento do início ao fim do ciclo, né? Foi uma aula de arroz, né, William? Sem dúvida. Valmir, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os produtores de arroz? Alguma dica final que poderia trazer para eles? Aqui a gente falou bastante coisa, né? Passamos por quase tudo, mas se tiver alguma mensagem final que gostaria de passar para eles? Mas a mensagem final, ela é bastante simples, né? A produtividade é o fator que mais agrega No negócio. qualidade e sustentabilidade no negócio dele.
A busca incessante pela produtividade. Essa frase não é minha, entendeu? Eu estava visitando um laboratório de biotecnologia na Bélgica e os caras que só trabalhavam com gen, né, tinham lá no seu slogan alguma coisa, né? A produtividade é o principal fator que agrega qualidade à agricultura. Perfeito. Então acho que isso faz sentido e eu tenho trabalhado isso como, vamos dizer assim, um mantra, uma coisa na minha vida como agrônomo, entendeu? Excelente. Eu preciso ter produtividade para eu ser competitivo. Socialmente, ambientalmente, né? Eu preciso disso. Perfeito. E economicamente, né? Com certeza. À medida que eu produzo mais por unidade diária, né, eu estou deixando de disturbar outras áreas. Estou produzindo mais no mesmo espaço, estou otimizando a minha área. Né? Então, acho que isso são coisas, né? Eu preciso entregar um produto a um custo mais baixo, porque eu não tenho que competir só com as outras regiões que produzem arroz. Eu tenho que competir com a massa, com outros sucedâneos do arroz. Se ficou mais caro, as pessoas trocam. É verdade. Antes do Projeto 10, o Brasil era um importador de arroz. Pós-Projeto 10, nós nos tornamos exportador também. E hoje nós estamos dependendo. Olha, se nosso preço, nós exportar, nosso preço vai melhorar. Agora, isso nós temos que ter preço. Para competir. Para competir. E nós passamos a ser competitivos porque nós temos preços bons para competir com o mercado externo. Preço e produtividade e qualidade. Acho que essas são coisas que andam junto. Mas eu acho que é isto. Como mensagem final, as pessoas têm que pensar como eu posso melhorar a minha produtividade. Essa é uma pergunta incessante que as pessoas têm que fazer no seu dia a dia e também com a sua equipe. Perfeito. Perfeito. Almir, muito obrigado por estar aqui com a gente, topar participar. Fica aqui o convite, William, para vir para a gente fazer uma segunda rodada, porque o assunto ele vai longe, né? A gente queria te agradecer. Para o pessoal que quiser entrar em contato contigo, como é que ele pode fazer para te achar? Quiser consultoria, quiser trocar uma ideia sobre a cultura do arroz, como é que o pessoal pode te encontrar? Pode ser o meu e-mail. Perfeito. Né? E aí é um nome gaedkvm, GAEDKEVM, @gmail.com. Perfeito. Ou pelo meu telefone, que é 51-999-85-8047. Show de bola. Então, os contatos, Valmir, aí, quem quiser trocar uma ideia mais sobre arroz. William, obrigado por ter participado com a gente aí, para a gente abrilhantar esse papo com essa referência na cultura do arroz. Foi muito legal. Obrigado, Rodrigo, a parceria de sempre, né? Valmir, sempre excelente a gente escutar especialistas na área, trazendo informação, dado, né, ciência para dentro do negócio. E fica o convite aí para os nossos amigos produtores, né, quiserem saber um pouco mais sobre a TMAC, nos procurem nas redes sociais, busque o consultor técnico da sua região aí para a gente poder se inteirar um pouco mais desses assuntos. Perfeito. Com certeza a TMAC tem as tecnologias para o produtor de arroz produzir mais e melhor. Queria agradecer a todos que assistiram até aqui esse baita episódio do TMACast, falando de uma das culturas mais importantes que a gente tem aqui no país. Convidar todo mundo para seguir a TMAC nas redes sociais, @TMACAgroBrasil. A gente também está com um novo site, tmacagro.com.br. Acessa lá que tem todas as informações da empresa. Agradecer a todos e até o próximo TMACast.